Boa noite, grande Jota! Fala, Silvio! Você está me ouvindo, meu amigo? Tô te ouvindo muito bem, maravilha. Você não se assustou não com a barba, né? Não, que lá lá no Facebook tem uma foto, aqui tem outra, né? Ó, chega uma certa altura da vida que a gente não se assusta com mais nada, viu, Silvio? Com mais nada, né? Que bom, que bom. Não, mas você está Pessoal, bem, você está bem. muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados todos os sábados ao meio-dia. Porém, nesse período de pandemia, a Rádio Conectados está com a programação ao vivo suspensa, mas você pode acompanhar a gente, tanto no Spotify como no site da Rádio Conectados, em radioconectados.com.br. E claro que também tem o site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br, onde você pode acompanhar lá todos os programas, né? Jota está curioso para saber onde é, o que é Paiaiá. Daqui a pouco eu vou falar para ele, porque eu preciso apresentar esse... Pô, o cara é radialista, um dos maiores narradores do país, passou pela Rádio Gazeta, passou pela Rádio Clube de Americana, passou pela Rádio Brasil de Campinas, Rádio e TV Bandeirantes e atualmente trabalha nos canais Sport TV, da TV Globo. José Franciscangelis Júnior, J. Júnior. Falei certo o teu nome? Diga que eu falei, vai, Jota. Parabéns, poucos que acertam o meu sobrenome aí, cara. O que esse sobrenome dá trabalho para todo mundo. Mas é isso mesmo, Franciscangelis na raiz. Na raiz. É italiano? Veio da Itália. A história diz que era Francesco Angelo, né? E aí, quando meus bisavós vieram aqui para o Brasil, aí tem que fazer o registro e tal. E aqui juntou-se Francesco Angelo, ficou Francescangeli. Aí alguns da família são Francescangelo. Eu sou Franciscangelis, entendeu? Tudo de boa Que na legal. gente, hein? Que legal. Jota, obrigado mesmo. Estou muito honrado pela aceitação do convite de tua parte, viu, cara? Eu, Fico muito honrado. eu que agradeço, viu, Silvio? Eu que agradeço Ó, mesmo pelo carinho, pelo convite, por abrir esse espaço aqui para mim. antes de mais nada, eu vou explicar que Paiaiá é um povoado na Bahia, tem apenas 600 moradores na alta temporada, são apenas 3 ruas. Eu nasci lá, me criei, vim para São Paulo com 21 anos. Em homenagem ao povoado, eu dei o nome ao programa. Que E legal. algumas pessoas aqui também em São Paulo, de tanto eu falar do Paiaiá, me chamam de Paiaiá. Opa! E nesse simples povoado, município de Nova Açores, a 225 quilômetros de Salvador, nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 125 mil livros, cara, Que entendeu? Olha que maravilha! maravilha. Muito, muito, muito Que maravilhoso mesmo. Oh, maravilha! é um tesouro. Jota, como é que tá a sua quarentena aí, cara? Como é que tá a tua rotina? Nós estamos como todos, né? Claro, quem está precisando trabalhar, quem tem aí, trabalha em atividades essenciais, esse pessoal, evidentemente, tá trabalhando por nós, né? Mas eu não, eu e mais outros companheiros do canal, do Sport TV, lá do Grupo Globo, nós estamos em casa. Quando é necessária uma participação nossa nos programas e tal, a gente entra de casa. Você vê que Uhum. os nossos programas, o Seleção, o Redação, Sim.
estão sendo feitos todos com o pessoal, cada um na sua toca, cada um na sua casinha, né? Porque não dá para brincar, né, Silvio? Não dá para brincar. A Sim. coisa é séria realmente, né? E todos nós temos que nos cuidar. Você fala de Americana. Isso, Americana, a 120 quilômetros da capital paulista, aqui na região metropolitana de Campinas. Lembro que uma vez eu mandei uma mensagem, eu mandei um convite para você fazer uma entrevista. Ele falou: rapaz, eu não saio de Americana, não. Nunca saiu daí, né, Jota? Então, eu estou trabalhando em São Paulo há 44 anos, né? Desde quando eu fui para a Rádio e TV Gazeta em 76. E, teimosamente, eu continuei morando aqui em Americana. No começo era diária a minha ida a São Paulo, pegava meu ônibusinho, dormia, chegava lá, fazia o meu trabalho, voltava e tal. Depois de um determinado tempo, eu já estava na Band, né? Aí eu só tinha os compromissos de transmissão no ginásio, no estádio, ou quando era estúdio, né? E aí, então, foi que eu acabei realmente decidindo ficar aqui em Americana e nunca houve também, por parte dos patronais, nenhuma exigência para que eu residisse em São Paulo, né? Então, eu Uhum. continuo aqui na terrinha, viu, Silvio? É, rapaz, eu conheço essa região aí, eu passo por aí de vez em quando, eu conheço muito essa região. Quantos anos de profissionalismo, quantos anos na comunicação esportiva já, ô Jota? Eu comecei em 1969, quando o homem foi à Lua, né? Olha, 1969. que maravilha, E eu, marcante. e eu tô nessa aí. Esse ano eu vou completar 51 anos, né? De rádio, jornal e televisão. Ô Jota, você foi. Normalmente, é muito comum alguns locutores, antes de se tornarem narradores de esportivos, passar, às vezes, pela reportagem. Muitos são repórteres de campo, outros até setoristas, tudo. Você foi repórter de campo ou você já entra para locução? Não, não, não. Levado por dois amigos, né? A gente batia uma bolinha e tal, aqui em Americana, o Paulo Sérgio Camargo, já de saudosa memória, e o Clóvis Magalhães eram meus amigos, assim, muito íntimos, e a gente jogava bola junto. E eles trabalhavam na Rádio Clube aqui de Americana. E eu sempre tive, claro, uma atração muito grande por rádio, né? E Sim. um dia eles estavam sabendo e disseram assim: ah, vamos lá com a gente, você vai acompanhar como é que não é. E eu acabei me integrando à equipe e eu comecei como redator. Mas na época, Silvio, o redator não era bem um redator. A gente recortava as notícias dos Sim. jornais Sim. e entregava para os locutores ali, ó, tá aqui, ó, as Sim. notícias de ontem são essas, né? Então eu Sim. comecei assim. Depois eu trabalhei como repórter de campo nesta mesma rádio, né? E quando o locutor da rádio saiu, o gerente da rádio falou: não, agora é você que vai narrar, não tem jeito, não tem outro, é você mesmo e tal. E aí eu fui meio que empurrado, mas adorando, né? Porque eu queria Claro. realmente narrar. Eu fui para a narração. Isso também no finalzinho de 69. Me contaram que você era um zagueiro clássico, à la Dario Pereira, Ah, assim. É, pensou em ser jogador de futebol? Porque dizem que você jogava bem o futebolzinho. eu acho que, assim como hoje, né, quem gosta de futebol, quem gosta de bater a sua bolinha e tal, e tem lá seus 13, 14 anos, né, o sonho é ser jogador de futebol. E comigo não foi diferente. Eu tinha, na verdade, duas metas, né? Ser jogador de futebol, que eu adorava, uma das coisas que eu mais gostei de fazer na vida, e trabalhar Sim, em rádio, que na época era rádio, né? A televisão na época não transmitia futebol nenhum. Esporadicamente a televisão mostrava algum jogo, né? Então eu tinha esses dois objetivos, né, Silvio? E sonhava assim. Eu queria ser jogador de futebol e caprichava. Eu era um cara assim que eu diria
futebolisticamente correto. Não tem o politicamente correto? Eu era o Sim, futebolisticamente correto. futebolmente correto. Procurava jogar direitinho e tal. Eu jogava de lateral esquerdo, mesmo sendo destro, né? Eu jogava ali na lateral esquerda e tal. De vez em quando me improvisavam como zagueiro ali no meio. Jogava como volante quando precisava. Nunca fui atacante. Sempre fui um cara de Sim. defesa e de meio de campo. Agora, se você tinha essa categoria toda, essa classe, como falam, para jogar futebol, me conta a história de um jogo, por exemplo, que nesse jogo, você seria titular pela primeira vez do time e também tinha a opção de narrar o jogo. Qual você escolheu, qual decisão você tomou e por quê? Foi uma das decisões mais angustiantes da minha vida, né? Porque, como eu falei, eu queria ser jogador de futebol, profissional, e queria ser narrador. E eu estava aguardando uma chance na Rádio Clube de Americana para fazer um teste, para fazer um piloto, como a gente chama e tal, né? Para o Sim. dono da rádio analisar e ver se eu tinha condição e tal. E eu estava jogando aqui no aspirante do Flamenguinho aqui de Americana. Interessante que a Americana, naquela época, os times aqui amadores eram quase todos com clubes do Rio de Janeiro. Tinha o Flamenguinho, Sim. tinha o Vasco, tinha o Canto do Rio, tinha o América, entendeu? E eu jogava no Flamenguinho. Ia ter um jogo que era tinha muito apelo aqui na cidade, que era Flamengo e Vasco. E o treinador disse o seguinte para mim na sexta-feira: domingo você vai jogar, você vai ser o titular. Aquilo foi, imagina você, né? E eu recebi, naquele mesmo dia, um recado do diretor da rádio dizendo o seguinte: eu preciso de você domingo para narrar esse jogo. Quer dizer, vou jogar ou vou narrar? Foi terrível, foi muito difícil. Eu acabei optando por jogar, né? Mesmo Olha, assim, mesmo assim, eu disse para o diretor da rádio: olha, aconteceu isso, 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 o treinador está contando comigo, a sua proposta chegou depois, eu não posso deixar o gato na mão. Então, eu acabei jogando e não narrando aquele Flamengo e Vasco. você me contando essa história corrobora um pouco com a história que muitos jornalistas, eu já ouvi de alguns, por exemplo, falam a seu respeito do que você é o profissional que ninguém odeia, que ninguém tem nenhuma ojeriza, que todo mundo gosta, que agrada todo mundo, que todo mundo te elogia. Isso também é fruto dessa ética que já vem desde o futebol amador também, quando você jogava. Olha, Silvio, eu sempre procurei respeitar muito as pessoas e respeitar muito a hierarquia e as decisões das pessoas, por onde eu passei, né? Profissionalmente ou não. Talvez isso é que tenha passado para as pessoas isso que você está colocando, sabe? Claro que a gente não é unanimidade, ninguém é unanimidade, e sempre haverá alguém que, não, esse cara aqui e tal. Mas eu nunca tive, assim, nesse aspecto, nenhum confronto, nenhum problema em relação a isso, entendeu? Tanto que as críticas que a gente recebe, e isso é muito natural, é da vida, né? Eu respeito, desde que ela não seja agressiva, desde que ela não seja desrespeitosa, aí já é outro campo, né? Mas as críticas eu sempre recebi com naturalidade. Por quê? Porque eu parto do princípio de que todo mundo tem o direito de fazer as suas observações, de criticar, e eu não sou perfeito. Então, todos nós erramos, né? E eu sempre tratei muito bem a todos, procurei sempre tratar muito bem a todos. E, felizmente, no meio, né, rádio, jornal, televisão, eu sempre fui muito correspondido nesse aspecto de respeito mútuo, entendeu? Isso me deixa sempre muito feliz. Você falou no início dessa paixão sua pelo rádio, de trabalhar no rádio. Você passa quanto tempo no rádio e, durante esse tempo,
você alguma vez imaginava ir para a TV, alcançar a TV, ou se manter ali no rádio? Não, a minha meta sempre foi o rádio. O rádio sempre foi a minha grande paixão, né? A televisão surgiu quando eu estava na TV Gazeta, ali 76, 77, eu fiquei até 80 na Gazeta, né? E a Gazeta, eu trabalhava na Rádio Gazeta, mas era Rádio e TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, né? E vez ou outra, alguém da rádio precisava fazer alguma coisa na televisão. Tipo assim, olha, hoje nós vamos gravar sábado à tarde no Pacaembu, Português e Bangu, jogo do Rio-São Paulo, fosse o que fosse. E algumas vezes eu fui escalado para gravar esses jogos, né, pela TV Gazeta. E já na TV Gazeta, eu participava também esporadicamente da mesa redonda, né? Tinha uma mesa redonda muito famosa na Gazeta, comandada pelo Milton Peruzzi, saudoso Peruzzi, todas as segundas-feiras à noite, né? Como a Gazeta tem até hoje, Sim, comandada sim. pelo Flávio Prado, meu amigo. E então eu fazia esporadicamente qualquer coisa na televisão. Eu transmiti também pela televisão na Gazeta algumas corridas de São Silvestre. Também participei, escalado lá, fui para lá. Mas a televisão mesmo, para valer comigo, foi na metade de 1983, que eu estava na Rádio Bandeirantes, e a Rádio e TV Bandeirantes iam transmitir, como transmitiram, o Pan-Americano de Caracas na Venezuela, né? Então eu fui para fazer boletins e transmitir alguns jogos pela rádio, mas precisou que eu fizesse também alguma coisa na televisão. E aí houve um casamento, uma coincidência, de que o Luciano já tinha se acertado com a Bandeirantes para quando acabasse o contrato dele com a Record, ele ia para a Bandeirantes com o Show do Esporte. A Rede Bandeirantes tinha uma rede, a rede da Bandeirantes era fisicamente maior que a da Record, tinha abrangência nacional. E isso interessava muito a ele, a empresa dele, pelo aspecto comercial e de divulgação e tal. Claro. Então, depois desse Pan-Americano de Caracas, eu acabei sendo convidado pelo Luciano para integrar a equipe da televisão. E a partir dali, meados de 83, é que eu fiquei definitivamente na televisão. A mudança do rádio para a TV, como é que você encara aí a mudança de linguagem? Porque, por exemplo, um narrador de rádio, ao narrar um jogo, ele precisa criar na cabeça do ouvinte todas as dimensões e locais do campo onde a bola está passando. Ele fala muito mais palavras na narração do jogo do que na TV. Como é que foi essa tua adaptação à linguagem, o Jota? Olha, demorou um pouco, viu, Silvio? Eu esperava que isso fosse acontecer e o próprio Luciano me dizia, porque o Luciano também fez isso, né? E o Luciano era um narrador de rádio. E aí ele foi para a televisão, para a TV Globo, ali no início dos anos 70. Então o próprio Luciano me dizia, você vai ter aí um período em que você ainda vai misturar a linguagem do rádio, né? Que não se aplica à televisão, na época não se aplicava, hoje está liberado, cada um tem o seu estilo, e hoje na televisão você pode até, em alguns jogos, ou dependendo de como você encara aí a sua linha de transmissão, você pode até fazer uma transmissão como se estivesse no rádio. Claro. Mas eu me preocupava muito e sempre me preocupei com a televisão, de não ser muito chato com o telespectador, de não poluir muito a imagem que ele está vendo. Eu sempre procurei pontuar, sempre procurei fazer as minhas colocações, as observações, dados, de uma maneira que não deixasse o telespectador aflito, afoito, né? Porque aí ele está vendo a imagem, ele quer saber alguma coisa da imagem e eu estou falando outra coisa e tal. Então, eu sempre me policiei muito e demorou pelo menos, acho que um ano, por aí, para que eu falasse, não, agora eu abracei a televisão, a linguagem televisiva, né, da narração, e agora eu estou me sentindo à vontade para seguir esse caminho, para seguir essa linha.
Mais ou menos um ano, viu? Eu Que diria para que demorou. eu me desligasse do rádio e ficasse só com o foco televisão. Você falou aí em Luciano do Vale, na Bandeirante. Ele foi o maior profissional e ser humano assim da narração que você trabalhou, que você conviveu? Dá para dizer isso? Olha, para falar do Luciano como narrador, como comunicador, né? É o que todo mundo diz, é o que todo mundo fala, né? Além do potencial de voz do Luciano, da impostação, da colocação, né? Ele veio da escola do rádio, o rádio ajuda muito, né? Para narração, para comentar, para repórter, para tudo, né? O rádio é fantástico também nesse aspecto, né, Silvio? Então, além de tudo isso, eu gostaria de ressaltar o ser humano. Luciano do Vale, Luciano Queiroz do Vale, o ser humano, como ele se relacionava com a equipe, como ele cuidava da equipe, como ele brigava pela equipe, você entendeu? Ele me surpreendeu nesse aspecto exatamente por isso, não como narrador, comunicador, que foi um monstro, mas a preocupação que ele tinha em tratar bem a equipe, em cuidar bem da equipe, em valorizar a equipe, foi algo extraordinário. Problemas surgiram, claro, no relacionamento humano, problemas sempre existirão. E ele contornava muito bem os problemas. Ele tinha muito jogo de cintura, sabe? Ele usava muito de uma psicologia muito boa, muito efetiva, quando os problemas aconteciam. Então, isso me deixou realmente encantado. E sou suspeito para falar, Silvio, porque a nossa amizade já vinha desde quando ele estava na Globo e eu fazia Fórmula 1 pela Rádio Bandeirantes, que a gente se encontrava nas viagens, né? Então, o nosso relacionamento já era antigo, desde o começo dos anos 80. Mas é isso, cara. Ele tinha um coração maior do que... monstro, realmente espetacular. No dia da morte dele, você estava em Porto Alegre para transmitir um jogo. Você recebe a notícia antes do jogo. Pensou ali, por um momento, não vou conseguir narrar? Porque Pensei. você narrou o jogo e você foi muito forte. Eu pensei sim. Tanto que eu recebi um telefonema de um diretor nosso do Rio de Janeiro, me deixando totalmente à vontade, se não quisesse transmitir o jogo, se não tivesse condições de transmitir o jogo, né? E eu estava com o Belletti na cabine. O Belletti era o comentarista naquela oportunidade. E os meus amigos todos de retaguarda. Edival Marcus era o nosso coordenador, meu amigo de Band também estava no caminhão, pessoal da RBS que estava gerando as imagens, ia gerar as imagens, e o pessoal de retaguarda que entrava para falar comigo, entendeu? E eu, por alguns instantes, eu quase jogo a toalha, viu, Silvio? Quase que eu falo, olha, não vai Foi. dar para fazer, não. Não sei como é que eu vou me comportar, né? Recebendo aquela notícia 45, 50 minutos antes da abertura. Mas aí eu olhei para o Belletti olhou para mim, fez assim, vamos em frente. Olha só que colega, que companheiro, né? Falei, Belletti, você me ajuda, nós vamos. Claro, claro, vamos nessa e tal. E aí acabei fazendo aquela transmissão, né? 2014, no Beira-Rio, primeira rodada, né? Rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Você tá no rádio, pensava em continuar no rádio, vai para a televisão, vai narrar jogo de futebol na televisão, e aí, de repente, você está nos canais Globo. Também imaginava isso? Também foi uma decisão difícil, Jota? Foi. Tanto que eu tive duas oportunidades, Silvio, de trabalhar na Rede Globo. A primeira vez foi em 1989. O Galvão Bueno, que sempre foi o meu amigo e padrinho, né? O Galvão falou, vamos trabalhar lá com a gente, vamos trabalhar, porque o Luiz Alfredo tinha saído da Globo para ir para o SBT, né?
para transmitir a Copa de 90 pelo SBT. E abriu-se uma vaga. E o Galvão convenceu lá os diretores de que eu seria o cara, né? Para substituir o Luiz Alfredo. Então eu tive esse convite em 89 e tive depois também, 2 meses antes da Copa de 94. Eu também recebi um convite do Ciro José, né, que era o diretor, juntamente com o saudoso Marcos Mora, o Marquinhos Mora. E também tive essa oportunidade. Claro que Globo é Globo, não adianta a gente discutir isso, né? Não adianta. Agora, o que me prendeu a Bandeirantes foi aquilo que eu estava comentando agora com todos vocês. O meu relacionamento com o Luciano, o carinho que ele tinha por mim e o esforço todo que ele fez para que eu não saísse da Band, para que eu continuasse com eles no projeto do Show do Esporte, entendeu? Isso tudo pesou muito. E nas 2 oportunidades, eu acabei, né, não aceitando os convites da TV Globo, mas aí quis o destino que eu trabalhasse no Grupo Globo, a partir do ano 2000, 99, né, quando eu fui para o Sport TV, então Globosat, mas de uma maneira geral, a mesma casa, né, o mesmo teto, e estou lá há 21 anos já trabalhando. Por falar em lealdade e respeito, é verdade que você foi o primeiro cara a ligar para Milton Leite após ele ser contratado pelos canais Sport TV, sendo que, de certa forma, ele ia ali também para ser um concorrente seu. Você foi o primeiro cara que ligou para dar as boas-vindas para ele? Eu fiquei sabendo que eu fui o primeiro exatamente através dele, né? Porque eu não sabia. Quando eu soube, porque o Milton, eu sempre tive um relacionamento com ele espetacular, né? Desde quando ele na ESPN, a gente se encontrava, a gente sempre teve um relacionamento muito cordial, muito respeitoso. Sempre gostei muito dele, e, felizmente ele também sempre gostou muito de mim. E quando eu soube, eu falei, puxa vida, que legal, né? A gente ter na equipe um cara do gabarito do Milton, né? E, além de tudo, um amigo, né? Não amigo de frequentar a casa, não, nada disso, mas um amigo mesmo, Um amigo, sim. né? Dileto, um amigo de coração mesmo. E eu liguei, falei, pô, Milton, puxa vida, estou sabendo, é verdade e tal, que bom, que bacana, seja bem-vindo e tal. Liguei sim, porque qual é o problema, né, Silvio? Qual é o Exatamente. problema? Você conhecer o profissional, você conhecer a pessoa, ele está chegando para a empresa onde você trabalha, é motivo de alegria, é motivo de orgulho, de satisfação. Da mesma forma foi agora com a vinda do Villani, né? Um ano e meio atrás. Sim, O Guga, né? Enfim, sim. estamos todos no mesmo barco. E aí nós temos que remar para frente, não é? Sabe, rapaz, eu sempre digo o seguinte, Jota, no mundo e em qualquer área tem espaço para todo mundo. E eu acho ainda acho melhor ainda quando você tem alguém de peso, entre aspas, concorrendo com você ali, porque também é uma oportunidade de você não se acomodar e procurar melhorar. A gente Sim, sempre precisa melhorar, concorda, Jota? perfeitamente, perfeitamente. Quando você tem concorrência, né, você se renova. Você se renova, você fala, opa, peraí. Né? Porque é do ser humano, me parece, eu tenho quase certeza, a acomodação em alguns momentos da vida, né? Em alguns momentos da nossa carreira, ou da nossa própria vida pessoal. Você acaba, sabe, dando uma relaxadinha e tal, ninguém me cobra, ninguém me incomoda, não tenho problema nenhum e tal. Quando você tem, né, uma sombra, como a gente costuma chamar no futebol, né? Você fala, opa, estou precisando me mexer, estou precisando me reafirmar, estou precisando me renovar, né? Então, eu concordo com você. É muito importante, sim, que a gente tenha concorrência. Fora, né? Concorrência de fora e mesmo dentro de qualquer equipe, né? Você tem que Claro. sempre se superar
E você se superando e a concorrência sendo forte, a empresa fica mais forte, né? A empresa se fortalece. todos ganham, sem dúvida Todos nenhuma, ganham. todos ganham. Perfeito. Já narrou quantas Copas do Mundo, Jota, nessa longa estrada da vida? Pô, a longa estrada da vida me faz lembrar o meu querido Zé Rico. Zé Rico É, aqui em Americana, né? O Zé Rico é aqui do nosso sim, pedaço, né? Americana, da Nova Odessa. região. O Zé Rico, a gente jogou bola junto, trabalhava na rádio aqui americana, de vez em quando ele Ele, gost... aparecia no estúdio. ele gostava do futebol, né? Até um pouquinho antes dele subir, ele estava jogando a sua bolinha e tal, né? O Zoom, né? O querido Zoom, que saudade. Então eu comecei, a primeira Copa que eu fiz, Silvio, foi em 78, pela Rádio Gazeta, na Argentina. A segunda foi em 82, na Espanha, pela Rádio Bandeirantes. Depois, 86, a partir de 86, já com a equipe do Luciano do Vale. 86 no México, 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos e 98 na França, né? A partir daí eu já estava, então, no Sport TV. 2002 eu não trabalhei, eu não trabalhei na Copa de 2002. Aí 2006, 10, 14, 18 já não estando no local, né? Fazendo o meu trabalho aqui de retaguarda junto com dezenas e dezenas de companheiros e aí trabalhando então nessas Copas pelo Sport TV. Dessas Copas aí, dá para dizer uma que você saiu decepcionado e outra que saiu orgulhoso de ter feito? Claro que narrar uma Copa é um orgulho toda, mas tem aquela, eu acho que você sai com um gosto a mais, tem algo que dá uma pimenta. Como eu sou baiano, eu falo muito de pimenta, né? Então dá uma pimenta. Eu gosto, eu gosto. Gosto? Opa, tem uma boa aqui, viu? Opa, manda para mim. Mas, Silvio, a primeira é sempre a primeira, né? A primeira Copa do Mundo é aquela que te impacta, né? A gente como profissional. Acho que da mesma forma para quem é jogador, para quem é treinador, para o massagista, para o roupeiro, seja lá quem for, né? Então a Copa da Argentina foi notável, marcante para mim. Por quê? Porque até então eu vinha ouvindo as Copas e assistindo, né, pela televisão, né? Pelo rádio a partir de 58, 62, 66. E depois pela televisão 70, 74, né? Assistindo pela televisão. Em 78, então, eu tive a oportunidade de trabalhar pela Rádio Gazeta lá na Argentina. Então, essa realmente foi inesquecível, inesquecível. E com outro detalhe, a decisão do terceiro lugar na Copa da Argentina, Brasil e Itália, né? Eu tive a oportunidade de narrar, entendeu? José Italiano era o nosso titular, saudoso José Italiano, ia transmitir como transmitiu a decisão, e o Roberto Petri, que era o meu diretor, me escalou para fazer o Brasil e Itália. Então, em Copas do Mundo, foi o único jogo da seleção brasileira que eu transmiti em Copas do Mundo. Foi esse Brasil e Itália que o Brasil ganhou 2-1 e ficou com a terceira colocação na Copa da Argentina, né? E a frustração foi aquela de 82, né? Foi aquela de 82. Nem Timaço tanto, de tele, né? pois é, então, nem tanto pelo nosso trabalho, que o nosso trabalho pela Rádio Bandeirantes lá foi espetacular, foi premiado, teve grande audiência, foi espetacular. Mas tudo que aconteceu naquela Copa, né? Aquele Brasil-Itália também, né? Só que com Paulo Rossi. E aquela foi uma das maiores decepções, realmente, saindo de uma Copa do Mundo para voltar para casa. Uma curiosidade particular, rapaz. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do grande Zé Silvério e perguntaram para ele quantos gols ele já narrou. E eu tenho essa curiosidade de saber. Eu espero que você me responda. J. Júnior, José Francisco Angeles Júnior. Sim. Quantos gols você já narrou? Eu preciso dessa resposta. Deixa eu dar um alô aqui para o Ricardo, meu filho, que está colocando ali sobre a Copa de 78.
que ele tem a fita cassete do jogo Olha, Brasil-Itália. que O maravilha, Roberto. Ricardo, ele tem várias fitas que o meu irmão Pedro, o saudoso Pedrão, gravava, né? Para depois eu ouvir, fazer laboratório e tal. E as fitas estão agora com o meu querido Ricardo, meu filho do meio, né? Então ele mandou um recado ali. Obrigado, Rica. Você sabe que alguns colegas, eles têm, eu vou citar um deles, o Silvio Luiz. O Silvio Luiz, ele tem tudo anotado de É todos mesmo? os jogos que ele fez, resultado, escalação, renda, cartão vermelho, expulsão, tudo. E eu nunca fiz isso, sabe, Silvio? Eu nunca Olha. tive esse capricho de repente, ir anotando, né? Vamos anotando, vamos anotando. Então, hoje Sim, sim. seria até fácil hoje, porque aí você vai... Se bem que 51 anos a maquininha ia pirar, né? A maquininha de somar, né? Mas eu nunca tive esse trabalho e nem tenho ideia de quantos gols eu possa ter narrado no rádio e na televisão. Vou ficar devendo essa para você. Alguém um dia vai ter que me responder isso, É, assim, com o número exato. É porque assim, eu acho o grito do gol, algo assim, mágico, assim, né? é, Aquela emoção do gol. verdade. E eu acho que isso tem que estar. Quantos gritos eu já dei? De preferência que o cara marque também, ó. No início da carreira eu gritava com 15 segundos, depois com 12 segundos, Sim, sim. E vou te contar entendeu? uma coisa. Quando a gente trabalhava na Rádio Gazeta, nós, os narradores, nós fizemos um concurso ali interno, né? Para ver quem gritava o gol mais longo. Olha só. Nós tínhamos lá o José Desidério, o Vanderlei Ribeiro, o Roberto Leite, Oswaldo Maciel. E a gente tinha um concurso lá. Vamos ver quem grita o gol mais longo, né? E o nosso operador lá na época, ele chegava na segunda-feira e falava, olha, o ganhador do fim de semana foi o fulano. Ele gritou 32 segundos, 33, 35, entendeu? Mas eu nunca ganhei esse concurso, não. Não. Que maravilha. Jota, deixa eu ver aqui o pessoal que está perguntando. Deixa eu ver que tem perguntas aqui também. Peraí, Fique à deixa eu vontade, voltar fique aqui. à vontade. Deixa eu voltar aqui. Marileide entrou aqui. Ana Júlia, Adriano. Tinha mensagens aqui. Cacá. Cacá diz aqui, grande J. Júnior. Quem mais aqui? Guga Oliveira. Guga Oliveira trabalha na Rádio Conectados lá comigo. Ele diz, Opa. sou um grande fã do J. Júnior. Muito Pede para ele... obrigado, Guga. Ele pediu para você mandar um abraço. Abraço mandado. Wagner aqui também. Tô vendo aqui meu amigo Ginaldo, lá de Sergipe também, Oh, participando aqui. Ginaldo, corintiano. Obrigado, Ginaldo. tem um defeito, é corintiano. O Sergipe é ali perto da Bahia também. Luiz Ramalho tá aqui. Deixa eu ver quem mais. Tarcísio Santos. Deixa eu ver se tem mais mensagem. Diogo Almeida. A Maristela disse aqui, quando eu falei Dario Pereira, interrogação, que eu falei que você me falava que você jogava igual Dario Pereira, né? Não, menos. Aí, Jota, aí você responde, não, Dario Pereira não, mas um Falcão, tudo bem, entendeu? Do grande narrador, cadê aqui mais? Maristela disse, ainda vou conhecer esse primo pessoalmente. Maristela Piccone, exatamente. Ela é minha prima. Ela mora aqui em Nova Odessa, aqui pertinho de Americana. Do lado. Do lado ali, vizinhos. Beijo, Maristela. A Luísa Merlin disse, ainda bem que você veredou para a narração esportiva. Ela deve estar lá falando que a gente estava comentando sobre jogar futebol e tudo. O Rodrigo Franciscangelis, eu não erro esse nome mais não, rapaz. Esse é meu filho, Rodrigo, é outro filho. Falei do Ricardo, esse é o Rodrigo, jornalista, né? Que trabalha com o Roberto Cabrini lá no Conexão Repórter no SBT. Algum deles é narrador? Algum deles enveredou aí para narração? Quem tentou e estava indo bem, o meu filho mais novo, o Rafael.
O Rafael fez algumas narrações aqui por uma TV comunitária aqui da cidade e estava indo muito bem, sabe? Mas aí a TV parou de transmitir, não teve mais transmissão, não teve mais gravação, mas ele estava no caminho certo, viu? O Rafa Sim. acho que ia virar, viu? Oh, que legal, que legal. É, o pessoal Cassino, jornalista, diz aqui, Mestre Jota, um abraço, é tão bom vê-lo por aqui. Obrigado. É, o Rodrigo aqui dizendo que esse cara é meu ídolo. É, não só seu, não, viu, Rodrigo? De muita gente aí Muito também. obrigado, muito obrigado. Alexandre diz, J. Júnior é o melhor narrador da TV brasileira, com toda certeza. Obrigado, Alexandre. É, Débora diz aqui, Jota sempre foi ético, é um orgulho para a nossa cidade americana. Mais uma americanense, Débora. Obrigado, querida. Você recebeu um título aí, né? Muito gracioso da cidade, aí não foi, Jota? Como eu sou nascido em Americana, nascido, criado e envelhecido aqui em Americana, eu, Tem eu, muita lenha recebi, para queimar. eu recebi o título de cidadão emérito, né? Quando o cara não nasce na cidade, ele recebe o título de cidadão e tal, mas quando nasce na cidade é emérito, né? E eu tive a grande honra de receber, sim. Isso já faz uns 12, 13 anos aproximadamente, que me deixou muito envaidecido, me deixou muito feliz. O Rodrigo, lá de Alagoinhas, Bahia, diz aqui, boa noite. Como o senhor analisa a rádio esportiva em tempos de ascensão das redes sociais? Sua voz marcou suas transmissões nos anos 90, em tempos de grandes clássicos paulistas. Obrigado, Rodrigo. O rádio está cada vez mais forte. É evidente que o rádio ele está cada vez mais forte, principalmente nos tempos de hoje. Eu vi uma pesquisa ontem, eu acho que foi em Belo Horizonte, se eu não estou enganado. Eu vi uma pesquisa que agora, durante a pandemia, agora com o nosso confinamento, subiu, cresceu assustadoramente a audiência do rádio, né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte: o rádio não vai morrer nunca, por quê? Porque o rádio é comunicação, e a Sim. comunicação não morre. O que vai desaparecer com o tempo, não sei quanto tempo, é o aparelhinho do rádio. Aquele radinho que você compra lá na loja, Sim, tal, você sim, põe, sim, sim. né? Porque o rádio hoje, você o rádio em algum lugar. E agora, com essa vantagem, você não ouve o rádio apenas no aparelhinho, no radinho, né? E outra coisa, hoje as rádios estão no planeta, né? Claro. Hoje, uma emissora de rádio hoje pode ser ouvida na Lituânia, Afeganistão, ela pode ser sintonizada em qualquer parte do mundo. Então, veja o potencial do rádio, né? O que falta agora é o rádio ser mais valorizado pelo mercado publicitário, né? Isso é que está faltando, porque sem faturamento fica difícil você tocar qualquer negócio. E as Claro. rádios, quando o faturamento não está, né, batendo ali no teto para cobrir despesa, para o lucro de que tem a rádio e tal, quando isso não acontece, é evidente que o astral baixa e aí não há o crescimento, né, nem qualidade, em nível de qualidade. Mas o rádio cada vez mais vivo. Concordo plenamente, concordo. É, a Dimas Zaya diz Ah, aqui, O quem, Dimas. Dimas, É o ele diz assim, Dimas. quem lembra, se você, Jota, do estádio Vitório Escuro, estava o quê? Narrando o escuro, é isso que ele quer dizer, senhor? Não, 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 não. O estádio Vitória Escuro é um estádio, o primeiro estádio que eu, pelo menos, conhecia aqui na cidade, que tinha arquibancada, que tinha lugar para o cara sentar, com cimento, tudo bonitinho ali, né? E eu, quando comecei a narrar, logo no começo do nosso papo aqui, né? Comecei a narrar e ser repórter, foi nesse estádio, no Vitória Escuro, que está lá até hoje. Ah, Está aqui até olha hoje, só. entendeu? Vitória Escuro, de uma família tradicionalíssima aqui na cidade, a família Escuro, começa com S mudo, né? Sim, Escuro. sim.
E, então, esse é o estádio que o Dimas está falando aí. Obrigado, viu, Dimas, pela lembrança. O Flávio do Vale diz: e hoje, o filho do Luciano, que é meu filho, é o maior fã desse amigo, anjo chamado Jota. É a Flávia do Vale, querida Flavinha. Ela está lá em Santa Catarina com o Lorenzo, filho do Luciano do Vale, com ela, com a Flávia, que eu tive o prazer enorme, alegria grande de conhecer o Lorenzo, sabe? Um garoto espetacular. E de vez em quando eu estou mandando umas mensagens para a Flavinha para ela repassar para o Lorenzo responde. Que Muito legal. legal, Beijo que para você, legal. Flávia, e também para o Lorenzo, viu? Adoro vocês. O Edson diz: abraço ao grande amigo J. Edson Ardito. Ô, Edson Ardito. O Edson Ardito, uma das vozes mais bonitas do rádio e da comunicação, viu, Silvio? Ele, Ei, durante muito tempo, ele foi voz padrão de muitas emissoras afiliadas da Rede Globo pelo Brasil. Voz olha só. padrão. O Edson Ardito é um cara de muito talento e meu amigo. Aí eu fico mais feliz ainda. Vou fuçar sobre você, viu? Meu papel é fuçar a vida dos Faça outros. isso. Fuçar a vida dos outros. O Léo Almeida disse: Jota, você já narrou final do Libertadores do seu time do coração? Eu transmiti 2 finais de Libertadores. 2. Uma delas foi aquela do Palmeiras, né, em 99, né, se eu não estou enganado. E a outra foi a do São Caetano em 2002, no Pacaembu, quando o São Caetano perdeu nos pênaltis, né, aquela decisão da Libertadores. São Caetano estava voando, né? Sim. 99, 2000, 2001, 2002. Então eu fiz 2 dessas decisões de Libertadores, né, que eu me lembro. Eu acho que foram essas 2, sim. O narrador de futebol, você vê algum problema em ele revelar o seu time de coração, Jota? Olha, em alguns momentos, eu e os meus colegas, a gente se preocupa muito com o momento que a gente está vivendo, com essa onda toda de violência que a gente está vivendo, né? Então, às vezes é bom evitar, viu, Silvio? Por É, quê? né? Porque o torcedor, aquele consciente, aquele torcedor inteligente, aquele que raciocina, ele vai ter que entender que todos que trabalham no futebol têm simpatia por algum clube. Isso é evidente, isso é lógico. Então, qual é o problema de um narrador, um comentarista, um repórter, de ele ter simpatia por um determinado time? Problema nenhum. O cara que é inteligente, o cara que raciocina, o cara que, né, que é sensato, ele vai entender isso. Mas, infelizmente, tem muita gente que não entende. Tem muita gente que acha que, por você torcer para o time A, né, você vai sempre pender para o time A e sempre vai querer prejudicar o time dele, seja B, C ou D. Então, a gente tem evitado declarar isso, porque nos estádios a gente corre risco. Sim, corremos risco. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Não são em todos os estádios, não são todas as torcidas e não são todos os torcedores. Mas, pelo que a gente vê, pelo que a gente sente por aí, né, é um risco você levantar uma Sim. bandeira e falar: olha, eu sou simpatizante do time X. Né? É um perigo, porque você nunca sabe quem você vai encontrar chegando no estádio ou saindo do estádio. É uma pena, né? Porque poderia ser uma coisa bem aberta, né, Silvio? Exatamente. Jota, o objetivo do futebol e a maior alegria é o gol. O cara que está narrando o gol, ele não quer perder um lance importante, principalmente o gol. Me conta a história aí de um jogo que você estava narrando em estúdio e teve um gol do Dodô e Dodô se machucou e o cara perdeu a diretor lá perdeu a imagem lá e você não narrou o gol. Você ficou decepcionado ali, não ficou, Jota? Olha, foi um jogo de abertura do Campeonato Paulista, Santos e Linense, em Lins. E o Linense tinha acabado de subir, né? Tinha acabado de voltar, porque lá nos anos 50, 60, o Linense disputou a primeira divisão.
mas ele tinha acabado de voltar para a divisão principal do futebol paulista. E ainda, as cabines lá no estádio ainda não comportavam toda a nossa aparelhagem. A câmera da cabine, tudo aquilo, né? A logística para você poder fazer ali uma cabine bonitinha, abertura e tal. Então, a TV resolveu que a gente faria dos estúdios, né? E nós fizemos esse jogo do estúdio. Aí, o que aconteceu? O Dodô entrou na área, vamos tentar me lembrar bem do lance aqui. O Dodô entrou no gol aqui da esquerda, jogava no Santos, claro. Entrou e tal, bateu, não ficou claro se a bola tinha entrado ou não. E o cara que foi dividir com ele acabou chegando firme, junto com ele, e ele caiu, né, de uma maneira que eu falei, meu Deus do céu, quebrou alguma coisa ali do Dodô, porque a coisa foi feia realmente. E como a coisa foi feia, logo depois que ele chutou, né, e não ficou claro se a bola tinha entrado ou não, a câmera fechou nele. O cara fechou nele e falou, opa, alguma coisa grave aconteceu com o Dodô. E aí nós ficamos, eu estava com o Carlos Eduardo Lino nessa transmissão, nosso comentarista. E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, nós olhamos um para o outro, foi gol, não foi gol, a bola entrou, a bola não entrou, tal. E a bola tinha entrado, e tinha sido gol, que o Dodô nem comemorou, porque ele estava lá, estribuchando lá no chão. Sim. Então, esse lance realmente aconteceu quando o Linense voltou para a primeira divisão do campeonato. A torcida do Linense estava te esperando fora do estádio, viu? Por que não gritou o gol? Por que isso? Você é santista, né? E ainda tem outro detalhe, viu, Silvio, daquilo que eu falava agora há pouco sobre torcedor. Muitas vezes ele fica cronometrando o gol que você grita do time que não é dele. E depois no time dele. Gritou mais o gol daquele time, gritou menos o meu e tal. Mas tudo isso faz parte da paixão do torcedor, né? Parece aquela história que quando você está atrasado, você acha que todos os semáforos fecham para você, né? É isso. Felipe Santos aqui acompanhando a gente, o Ricardo aqui que disse que tinha fita cassete, o Edson Ardito disse, narração sempre impecável e imparcial, um dos melhores narradores do Brasil, concordo. Obrigado, Ginaldo Edson. diz boa noite. Ginaldo diz, esse é o cara da narração, J. Júnior, meu grande amigo, Ginaldo Martins. O Ginaldo, corintiano. Importante é ter saúde, viu, Ginaldo? Fica tranquilo, tá? O Atos Henrique diz, manda um alô para mim aqui em Tocantins, Jota. O Atos, opa! Um abraço para você, Henrique. Atos. Tocantins, ainda não conheço Palmas, hein? Preciso conhecer Palmas. Opa, Júnior Soares de Jotinha é fantástico. Obrigado. Base de saudade do Jota narrando. Um alô de Curitiba aqui. Alex Oliveira diz, pergunta, a narração atual tem que ser diferente de quando o Jota começou? Olha, com o tempo a gente vai mudando, sabia? A gente vai modificando algumas coisas no nosso estilo de narração, né? Até porque é aquilo que a gente comentava agora há pouco, né, Silvia? A gente não pode ficar 20, 30 anos ali, no mesmo padrão e tal. Com o tempo, a gente vai modificando alguma coisa, a gente vai ficando mais solto em algumas outras coisas que a gente não ficava. Até porque as coisas mudam, né? O tempo vai modificando as coisas e a gente tem que acompanhar, né? Porque quando você faz uma narração na televisão, você tem quantas faixas etárias acompanhando, né? Você tem o garoto de 15, você tem o jovem de 25, você tem o cara de 40, e você tem também aquele que tem 60, 70, 80, né? Então, eu tenho procurado, pelo menos, atingir a todas essas faixas, né? Para não ficar uma coisa só dirigida para essa faixa aqui, não. Claro. Vou repetir só para quem tem 70, 80 ou 90. Então, você tem que dar tem que dar uma viajada
no seu repertório para atender a todas as faixas etárias, né? Exatamente. O Rubito diz, Jotinha, você é um mito da narração. Abraços Obrigado. desde Santiago do Chile, acompanhando a gente. Opa! Jota, para encerrar aqui, eu estava fuçando no YouTube, essas coisas da vida, e vi uma imitação, o cara te imitando, ele narrando o jogo Criciúma e Real Madrid, em que o jogador do Criciúma fazia o gol no Real Madrid, no Courtois, assim, achei fantástico assim, a narração. Eu recebi Recebeu isso aí? Você eu recebeu? recebi, eu achei espetacular. Como tem gente talentosa nesse nosso Brasil, graças a Deus, né? Espetacular, Exato. espetacular. Ô, Jota, nosso tempo está acabando aqui, daqui a pouco a live encerra tudo. Eu gostaria de imensamente agradecer a aceitação do convite para participar. Me sinto honrado em entrevistar uma lenda da narração, um profissional exemplar. É o que você passa, é o que as pessoas falam, que você continue assim, além do profissional, esse ser humano que desperta energia positiva. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Carlos Silvio Paiaiá, muito Sou eu. obrigado. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, adorei o papo. Obrigado a você, a todos aqueles que ainda estão mandando mensagens aí, né? Agradeço Claro. demais, demais. E um recadinho final aqui para que todo mundo continue tendo muita serenidade, né? Muito equilíbrio, muita paciência e compreensão nessa hora. Nós nunca vivemos isso, nunca passamos por isso, né? Claro. É algo muito novo e muito forte para nós. Mas a gente está enfrentando, a gente está indo em frente. Ninguém vai jogar a toalha, não. Vamos continuar combatendo aí o coronavírus e vamos continuar acreditando. Esperança, né, e fé. É isso que a gente tem que botar na nossa cartolina, no nosso e abrir assim para todo mundo ler. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Jota. Sucesso. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora também. Grande abraço. Felicidades.